Unaerp apresenta JaroCast, um oferecimento Emagrecentro, Ômega Vet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Medsilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, Pet Shop e clínica veterinária, com apoio Academia Time for Fit, personal Wellington Teste, Engelite, Essence Móveis sob medida e Vet Conectada. O JaroCast começa agora! Salve, salve, internautas, JaroCast de número 6, especial das mulheres, mês de março. Estamos aqui com uma das mulheres que representa muito a classe das mulheres em nossa região, tá? Estamos aqui com nada mais, nada menos do que a cirurgiã veterinária, assim, uma das maiores da nossa região, doutora Paola Américo. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de ter sido lembrada nesse mês tão importante que é o mês da mulher, né? Então, assim, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Ser lembrada como uma mulher nessa cidade que a gente ama tanto, que é Santos. E você é uma santista nata, né? Você é aqui da cidade de Santos mesmo, doutora Paola? Não sou, acredita? Olha só. De onde você acha que eu sou? Eu acho que você é do Sul. Não sou. Não também do Sul? Ah, eu tô ruim, então. Mas mais uma tentativa? É, uma tentativa. Eu vou mudar de região, então. Vamos para o Nordeste. Também não é? Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Ninguém acredita, né? Quando eu falo que eu sou de Brasília. Brasília, Sou candanga. Me fala uma coisa, como que você veio parar aqui em Santos, doutora Paola? Na verdade, minha família é de Santos e o meu pai, durante um período, foi transferido para Brasília para montar uma agência bancária lá. E aí eu nasci. E aí a gente viveu mais um tempo lá e aí depois meus pais voltaram para a cidade. Mas eu me sinto adotada por Santos, assim. Eu vim quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade. Então, assim, lembro... Cheguei a ir em outros momentos. Quero ir esse ano lá, inclusive. Mas eu sou santista. Não, você é caiçara, né? Sou Desde caiçara. os 5 anos de idade. Sou caiçara, sou caiçara. A minha esposa também tem esse papo. Ela nasceu em São Paulo, mas ela veio pra cá com 4, 5 anos. Ela fala, não, eu não sou, sou de São Paulo, né? Eu nasci na Paulista. Eu falei, não, você é de Santos, né? Caiçara, foi criada aqui. Né? Quando eu pergunto a nossa... Eu falo assim, brasiliense. A pessoa fala, oi? Brasiliense. Brasília. Meu, jamais imaginaria. Ninguém imagina. Você tem esse estereótipo do Sul, né? Sua clara, sim, né? Loira. Sim. Né? Mas assim, eu chutei o Nordeste porque eu saberia que eu tava bem longe ali quando você falou da parte do Sul. Não, mas você não ia acertar. Eu não ia acertar nunca. Até porque Brasília, eu acho que eu sou já a galera mais velha que nasceu em Brasília, né? Porque Brasília é novo. É novo. Então, assim... Gente, é muito louco, assim, as pessoas que nasceram em Brasília têm a minha idade um pouquinho mais, assim, não tem idosos que nasceram em Brasília ainda. Nossa, mas você tá longe, né? De ter Tem uma idade, uma vizinha no meu prédio que também é de Brasília. Olha que loucura. Muito doido, né? Mas como isso? Vocês A gente conversaram já na sobre piscina, isso? tipo, eu cheguei de Brasília, eu falei, Brasília, eu falei, pô, eu sou de lá, eu também, eu falei, não acredito, Não é no mesmo possível, prédio, 2 pessoas que moram em Santos, que nasceram em Brasília. Nossa, qual que é a chance disso, hein? É muito doido. Somos amigas hoje, bem próximas. E como começa a cirurgia, né? Como começa a área veterinária e como que acontece a especialização em cirurgia veterinária na sua vida? Olha, na minha vida, eu fui aquela criança que sempre foi doida por bicho, né? Na minha família não tem nenhum médico veterinário, nada que eu me inspirei, assim, não tinha, na época, essas inspirações, né? Eu tô formada há 23 anos, mas eu sempre gostei muito de bicho, eu sempre gostei muito de medicina. Muito, era aquelas que queria ver série de filme, na época não tinha série ainda, mas filmes de, né, tudo que era coisa de abrir coisa, eu gostava de ver, mas eu não me via como médica. Então, eu acabei que assim, na época do colegial, assim, eu cheguei a ter dúvida até se eu queria ser bióloga marinha, umas coisas de cuidar de baleia. Nossa! Bióloga marinha, chegar, eu acho que eu quero viver no mar, pesquisando sobre baleia, tubarão, coisa que eu gosto de animais marinhos, né? Mas aí talvez saía um pouco da medicina que eu gostava, então eu meio que uni 2 curiosidades que eu tinha, que era eu sempre gostei muito de bicho e medicina junto, então eu acertei em cheio, assim, no meu sonho. Me fala uma coisa, quais são os principais avanços que você tem observado, né, na cirurgia veterinária nesses últimos anos? A gente conversou aqui antes, né, a gente teve uma pré-conversa, né, por esses dias,
E você falou sobre até cirurgia de crânio, né? Como que Sim. acontece essa evolução hoje na cirurgia veterinária? Olha, eu posso te dizer que eu tenho muita sorte porque eu vivi a transformação da medicina veterinária, né? E eu peguei a medicina veterinária ainda muito aquela coisa que o veterinário faz tudo, né? O veterinário anestesia, opera, ele dá vacina, ele atende tudo, né? Ele atende cobra. Eu lembro que, assim, quando eu me formei, falava assim, eu tô com um boi aqui. Eu falava, pô, mas eu não nem trabalho com grande porte. Como é que você não entende boi, né? Que absurdo. Tipo, o veterinário tinha que saber tudo e ele atendia tudo. Só que isso não existe, né? Ninguém é bom em tudo. E aí acabou que, graças a essa família multiespécie, hoje que nós temos, que a gente considera uma família multiespécie, que é quando os cães e os gatos invadiram a casa das famílias, então as pessoas começaram a vê-los como filhos, né? A gente tem nossos avós, bisavós, que deixavam os cães ainda, lembra naquelas guias com corrente que o cachorro corria tipo até lá e ele não conseguia, né? Não ficava na cama em casa, era diferente, né? E aí as pessoas começaram a colocar eles para dentro de casa, começaram a ter eles como filhos e aí investir também na saúde deles para que eles tenham uma vida melhor, que eles não sofram com doença. Então, isso tudo foi caminhando junto, né? O avanço da família multiespécie, a melhoria da vida desses animais e a medicina veterinária em crescimento. Então, hoje, a veterinária, ela está, assim, muito avançada no sentido tanto cirúrgico, né, como craniotomia, cirurgias de coluna, como, por exemplo, diagnóstico por imagem, hoje ressonância, tomografia, hoje é fácil acesso, né? Então, assim, a gente está muito, muito avançado mesmo. Isso que você falou da multiespécie é muito interessante, né? Isso porque eu vejo, eu faço um diagnóstico, né? Como mudaram as coisas, né? Hoje se cria-se calopsita em casa, cria-se coelho, cria-se... Pô, meu filho veio me pedir para ter um macaco, né? Que a minha esposa foi atender uma cliente e ela tinha um macaquinho dentro de casa. E Sim. ele achou aquilo o máximo. Ele falou, vem criar um... Meu, como que você lidar com esse tipo de multiespécie? Hoje, no seu hospital, vocês atendem as multiespécies ou existe um especialista para cada espécie? Como que isso funciona? Existe um especialista que trabalha com esses pets não convencionais. Então, um veterinário que cuida tanto do macaco, do jabuti, da calopsita, do peixe, né? Os veterinários que trabalham com pequenos animais, por exemplo, eu opero esses animais. Você falou assim, Paula, quantos animais silvestres diferentes você já operou? Meu, eu já fiz muito. Não sei te dizer quais que eu não fiz. Já operei cobra, passarinho, opero tudo, coelho, porque foi aparecendo, não tinha quem fizesse assim, eu estudava e ia fazendo e acabei, né, que a cirurgia deles eu também faço, mas eu não atendo eles, não sei as doenças de clínica deles, né. Mas é muito louco essa coisa da família multiespécie, porque assim, o quanto, na verdade, hoje a gente tem milhões de trabalhos publicados aí do quanto você ter um animal melhora a tua saúde mental e a tua saúde física também. Então, por exemplo, idosos que têm animais em casa, eles têm uma obrigação, eles têm um compromisso, eles têm que alimentar alguém, eles Existe uma rotina, né? isso, ele se sente útil, né? Às vezes os filhos já foram embora, já construíram sua vida, né? E ele fica só. Então, eu acho muito bonito, assim, o idoso, né? Que ele tem que passear a tal hora, aí aquela senhorinha, ela se ajeita toda para ir descer com a cachorrinha, e aí ela, né, sobe, aí tem a hora da alimentação, isso traz obrigações, traz atividades, né? Tanto mentais, assim, quanto motoras, se você for ver. Então, idosos que têm pets em casa, eles têm índice de triglicérides, colesterol mais baixo. Olha que interessante. Crianças que são criadas com animais, né? Elas têm já preparo, por exemplo, para o luto. Então, uma criança, a primeira perda normalmente na vida dela é o pet, Sim, com certeza. né? Eu passei recentemente, né? Meu Sim, filho, ele perdeu um peixe. É muito louco contar sim. isso, né? Parece que um peixinho às vezes não tem um grande Não, mas significado. tem o... E assim, eu lembro que ele ficou muito triste. E ali a gente ensinou que não pode substituir, né? Sim, Porque falou, a gente vai ter outro, como que vai ser, né? Porque não sabe, é o que você falou, é o sentimento da perda, da primeira, é a né? primeira. E aí a gente não teve mais o peixe, né? E veio justamente dessa situação da gente querer ensinar ele que não realmente, não dá uma coisa substituir a outra.
É, o que você falou, entra realmente nessa parte comportamental, desde a criação até os mais velhos, É, né? a criança, ela começa já a ter um preparo emocional, né? Quando ela perde, quando vem a doença do pet na frente dela, ela começa a entender que na vida a gente tem coisas que a gente não controla, né? Que é a doença, no caso, a morte, e normalmente vem com os pets. É o que eu observo, assim, né? As pessoas falam assim, ai, você acha que eu falo pro meu filho que morreu e tal? Sim, né? Você precisa ser sincero porque ele precisa entender que a vida, ela é assim, né? É um ciclo, né? É um ciclo, né? E é com o pet que normalmente eles vão aprender isso. Então, assim, só tem vantagens, né? Aprender o amor incondicional, né? Aprender a respeitar um ser que não fala, então os limites dele, né? Até onde aquela criança pode ir ou não. Por exemplo, meus filhos, a minha filha, ela sabe, ela pega lá, eu falo assim, ó, ela já não tá gostando. Então, assim, ai, tá bom, vou parar, né? Precisa aprender a respeitar, né? Então, é tanto aprendizado que o pet traz na vida de uma família, né? Que não dá nem para mensurar, assim, os benefícios, né? Por isso que as pessoas cada vez têm mais. É, a gente estava conversando sobre isso, né? Ele virou um membro integrante da família hoje, o pet, Total, né? Existem total. os pais de pet, os avós de pet, né? É. Então, assim, já criou-se um laço ali com o pet. E, assim, conta pra gente uma coisa, doutora Paula, quais são os procedimentos mais comuns de cirurgia nos animais de estimação? A gente tem as cirurgias eletivas, que são as cirurgias, por exemplo, castrar uma cadela, né? Tem os tratamentos odontológicos, as profilaxias dentárias, a castração dos machos, que aí entra dentro das eletivas. Hoje, pelos cães estarem vivendo muito tempo e os gatos também, a gente tem os cânceres, né, que são os nódulos que aparecem, né, ou tumor em baço, tumor em fígado, por exemplo. A gente tem muito também os casos, a gente tem cálculo renal, né? A gente em gatos, então, A minha gata tá com calma. muitos cálculos em rim, ureter, a gente utiliza duplo J hoje, como na medicina humana também. A gente faz reabilitação em coluna, hérnia de disco. Então, assim, a cirurgia veterinária, ela cresceu muito, né? E é graças a isso que eles também estão vivendo muito tempo aí, né? Com toda certeza. É. Fala uma coisa, agora vamos falar um pouquinho de cuidados pós-cirúrgicos, né? Uhum. Como que é o processo de recuperação para os animais após uma cirurgia? É diferente do humano, né? Assim, quais são as principais preocupações dos donos nesse período, né? Uhum. Você que vive bastante isso, esse Sim, dia a dia da sim. cirurgia. Na verdade, é assim, é igual, a cicatrização, a dor, tal, eles são um pouco mais resistentes que nós em relação à dor, mas tem uma complicação, eles não sabem que eles têm que fazer repouso, eles não sabem que eles não podem mexer nos pontos, então normalmente eles vão lamber os pontos, eles saem, por exemplo, acabou de fazer uma fratura, coloca uma placa, eles correm. Então, assim, precisa de muito cuidado desse tutor, né, do pai, da mãe, do avô, da avó, para manter esse pós-operatório de uma forma responsável. Então, dá bastante trabalho dependendo da cirurgia. Então, por exemplo, uma cirurgia que você faz uma fratura, né, manter um cão em repouso é muito complicado. Você não consegue falar, ficar deitado aí 15 dias. Então, como é que vai ser feita essa restrição, né? Por isso é importante essa conversa, né? Antes da cirurgia, eu sempre converso muito, eu explico para a pessoa como vai ser a vida dela no pós-operatório, para depois, né, não voltar e falar, pô, se eu soubesse que era isso tudo, eu não teria feito. Porque realmente é como se fosse um pós-operatório de uma criança, Sim, né? Mesmo o cão sendo muito idoso, ele vai ser sempre uma criança. com toda certeza. E assim, dentro desses anos de cirurgia, né, você já deve ter visto Uhum, vários casos. sim. Eu vou pedir depois que você conte pra gente o caso mais curioso e o mais desafiador também em todos esses Gente, anos. olha, desafiadora essa pergunta. Hum. Porque assim, eu vivo de tudo, né? São muitas coisas, assim, mas eu já, sei lá, desafiador, com certeza acho que os tumores em crânio hoje são os grandes desafios, assim, né? Você tirar um tumor cerebral de um cão é muito legal. Eu lembro que eu, quando era criança, via assim, falava assim, gente,
será que um dia, né, dá para fazer isso num cão, você abrir a calota craniana, né, tirar aquela massa encefálica e no dia seguinte aquele cachorro tá em pé, abanando o rabo pro tutor dele, você fala, caramba, não deixei nenhuma sequela ali. Que loucura. É muito legal. Então, acho que, assim, desafiador, com certeza, as craniotomias todas que eu já Você fiz. lembra de algum em especial? Eu vou falar. Nossa, eu não gosto de falar, porque os tutores eles vão ver o meu podcast. Eles vão falar, pô, Paula, tu escolheu esse. Mas, assim, acho que hoje o meu índice maior de cirurgia hoje são as craniotomias e as cirurgias de coluna. Então, assim, colocar os pacientes para voltar a andar também é sempre um desafio e uma vitória para mim. Então, a minha casuística ela é muito alta de cães que chegam paraplégicos para mim sem andar. Então, eu até postei hoje no meu stories um caso que ela estava 2 meses sem andar, a cadela, e ela veio de Jundiaí para que eu avaliasse ela. Ela ficou comigo, tal, a gente fez os exames, diagnosticou a hérnia e ela agora voltou a andar com 3 semanas pós-cirúrgico. Então, assim, isso é muito legal, né? Então, muito desafiador. Agora, de curioso, sei lá, aí eu acho que dá para colocar esses bichos diferentes, sei lá, ovo em cobra, Nossa, cobra com ovo retido, umas coisas doidas assim, talvez de curiosidade. mas aqui na região de Santos já aconteceu isso? Sim, já aconteceu muita coisa doida na minha vida. São 20 e tantos anos operando de tudo. 23 anos. Muitos E anos. era uma cobra doméstica, assim, Era de domesticada? uma tutora e ela não queria mais a cobra. Aí eu lembro porque ela falou assim: "Ai, não, eu não quero mais, vai dar trabalho, e tal". Aí a gente operou, tirou lá o ovo retido da cobra e eu fiquei com a cobra pra mim, né, ainda por cima. Depois ela morreu de outras causas, né, mas eu ainda acabei ficando com a cobra, dei pro meu filho. Todos esses bichos diferentes meu filho gostava, aí eu pegava. Peguei cobra, peguei lagarto já, uma loucura. E me fala uma coisa, como que a tecnologia tem impactado hoje os procedimentos cirúrgicos, né? Algum equipamento inovador que tenha transformado a parte da cirurgia, alguma coisa que aconteceu, você fala, não, isso aqui realmente foi o divisor de águas aqui da parte de cirurgia. Olha, com certeza o divisor de águas na nossa vida para o avanço foram o diagnóstico por imagem, eu acho. Assim, a tomografia, a ressonância chegando na nossa vida foi tudo, Isso assim. vem de quando para quando, Ah, assim? coloca aí talvez uns 10 anos, vai, 8 Nossa, anos, recente, né? 10 anos. Eu lembro que quando eu ia pedir uma tomo para algum cliente, a gente já falava assim: olha, tem que fazer tomo, só tem em tal lugar e é caro. Tipo assim, você já ia, a pessoa, putz, já desanimada. Hoje em dia. Pra você ver como que você diagnostica um tumor em crânio, uma ressonância magnética. Quantos cães com tumor em crânio que convulsionavam e a gente nem não tinha acesso? Como que você ia saber se não fazia ressonância de cão, né? Então, eu acho que assim, isso foi um grande divisor de águas. Em relação à tecnologia cirúrgica, todo o equipamento, arco cirúrgico, microscopia cirúrgica, hoje tem na veterinária, né? Então, isso também ajudou muito, assim, evoluiu bastante. E assim, como que funciona o processo de anestesia nos animais, Uhum. né? Existem alguns cuidados especiais para garantir a segurança durante a cirurgia? Total. Existe um anestesista? Total. Hoje não existe mais essa coisa do veterinário que anestesia e opera. Já é uma equipe? Existe, né? Mas não é mais indicado, principalmente para essa família que tem o cão como um filho, né? Hoje em dia tem o anestesista, né? O cara que vai ficar ali o tempo inteiro que eu tô operando. Eu não tenho como operar e olhar o parâmetro de um cão anestesiado. Se isso fosse comum, a gente sempre tem que comparar com a medicina, né? Seria Sim. assim também. Então, fica o anestesista, obviamente, antes de qualquer procedimento cirúrgico, é feito todos os exames para saber se esse paciente tem condições de passar pelo procedimento, fora as de urgência, né, de emergência, que aí muitas vezes não dá tempo, é uma cirurgia, né, imediata que tem que ser feita. Mas esse cara, ele tem ali totalmente a tecnologia, os aparelhos que a gente tem são humanos, né, os aparelhos de anestesia, de ventilação. Então, assim, melhorou muito em relação a segurar aquele paciente durante o procedimento cirúrgico e mais ainda, né, em unidade de intensiva, né, UTI também. Então, assim, hoje a gente tem alguns pacientes que a gente fala assim: caramba, esse cachorro só tá vivo porque ele teve tudo isso. Imagina se ele não tivesse tido, né? Tem pacientes com 3, 4 dias em UTI. Nossa.
com monitorização, É diferente a tudo. estrutura do passado, né? Na parte de cirurgia. Acabou. Não, Acabou. acabou. É daqui para Daqui pra frente, né? voar, né? Pra voar. Obviamente. Ah, mas não é em todo lugar assim, porque eu não tenho talvez condição, tal. Mas tá mudando, né? Porque a condição financeira, ela, por exemplo, a gente vai num SUS, por exemplo. A gente vai ter anestesia inalatória, a gente vai ter o básico. O que eu quero dizer é que a melhoria, pelo menos, ela está se nivelando no básico do melhor. Não dá mais para viver daquele antes, sabe? Quando chegam pacientes para a gente ainda escuta essa história, né? A gente fala, pô, isso tem que existir mais, né? E muitas vezes o tutor, ele nem sabe, porque ele nem sabe pesquisar, ele não sabe perguntar, ele não sabe entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Então, assim, é daqui para esses cães aí, gente. E gatos. E gatos, Nossa, principalmente, eu né? operei um gato, eu ouvi hoje o Milk, 18 anos, uma fratura em fêmur, diabético, nefropata. E aí soltei ele lá andando pelo consultório. Sobreviveu, Sobreviveu. Highlander, né? Highland, 18 anos. Quando que um gato de 18 anos, diabético, nefropata, com uma placa agora, tá lá. Meu Deus do céu, doutor. Meu, uma figura o gato. Que loucura, meu. Sim. Qual que é a diferença entre hoje a cirurgia, né, realizada, a cirurgia humana e a cirurgia veterinária, né? Quais são as maiores diferenças, né? Como que você adapta os métodos para cada situação? Porque assim, o bicho ele não fala, né? O Sim. animal não fala, ele não fala onde tem a dor. Você já falou que existe hoje um rico diagnóstico, né? Sim. Que acontece. Talvez essa seja a grande diferença. Olha, o veterinário, eu falo que ele é um médico muito, ele precisa ser muito médico, assim, né? Porque nós somos como pediatras, né? Uma vida inteira, mesmo esse paciente idoso, nós não temos um paciente que fala e conversa com a gente. E muitas vezes a gente não consegue tirar, né, do tutor o que a gente precisa para fechar o diagnóstico, porque tudo começa na conversa, né? Do porquê você veio, o que está acontecendo, né? E dali um exame físico bem feito para solicitação dos exames complementares, porque não adianta você solicitar um exame complementar que não tem nada a ver com uma suspeita diagnóstica. Isso quer dizer que ele tem que ser um cara meio que detetive, sabe? Assim, ele tem que ser um cara que ele conversa muito, que ele entende muito o que acontece dentro daquela família. Eu, por exemplo, que atendo muito paciente com dor, muitas vezes a pessoa ela chega em mim falando assim: meu cachorro ele tá diferente. Ele tá diferente. Pô. Algum sinal, Aí né? eu falo assim, mas diferente como? E a pessoa, juro, não é uma. Eu não sei, ele tá diferente. E assim, se ele tá falando isso, é porque tá. Só que ele não sabe dizer o porquê. E muitas vezes é um ponto de dor, porque o cão ele dificilmente vai gritar, ou o gato mais ainda, super silencioso, né? E aí aquilo tá extrapolando tanto que o comportamento daquele paciente está mudando e o tutor tá reparando. Então imagina você identificar onde está essa dor. Sim. O que está acontecendo com ele para ele estar diferente? Meu Deus do céu, realmente é muito difícil. É muito difícil, entendeu? Por exemplo, o gato, então, tem gente que chega lá e fala assim: ah, o meu gato caiu do 10º andar, né? O gato sai da caixa. Aí tu fala assim, mas caiu quando? Ontem? Não, agora. E o gato tá, tipo, normal. Aí ele tá, tipo, te olhando assim, o gato, sabe assim? Mas aí, quando você vai fazer, por exemplo, um fast abdominal, tá em hemorragia. Aí tu fala, ó, tem que ir pra mesa, né? Tá sangrando. Aí nem o tutor acredita. Aí ele tá sangrando por dentro. E o gato tá sentado assim, tá. O gato ele é mais resistente, Ah, porque ele existe é. esse dilema, né, essa história, né, das 7 vidas do gato. E realmente, às vezes, foi um gato que caiu da janela, sobreviveu, foi atropelado. Sim. Eles continuam vivos. Como que acontece O isso? gato, ele tem uma resistência maior pra dor, né? E agora eles são muito. Agora, essa coisa das 7 vidas, tal, são crenças. Vou dar uma comparação assim pra você, por exemplo, um gato que cai do 3º andar, vou colocar um pouco mais baixo. Ele vai sair, talvez andando ali normal, talvez uma fratura em mandíbula, quebre um dente no máximo.
Um cachorro que cai do terceiro andar, ele chega na maca, a pessoa berrando no hospital, socorro, meu cachorro tá morrendo. Ele chega a decúbito lateral, assim. Então, eles têm sensibilidades, né, e resistência à dor diferente mesmo. Tanto que os tutores de gato, muitas vezes, quando eles já chegam num quadro muito avançado, porque quando o gato começa a demonstrar alguma alteração, né? Às vezes o cara só fala, não, ele só dormia, achei que era normal, porque gato dorme muito, mas na verdade ele estava demonstrando alguma coisa. Uma coisa assim é certa, o cão e o gato, falando dos dois, que são os mais comuns, eles mudam comportamento. Então, assim, qualquer mudança de comportamento tem alguma coisa acontecendo. Aí a gente fala assim, pode ser dor? Pode ser dor, mas ele não chora, doutora, mas não vai chorar. Eu nunca vi um gato chorando de dor. Isso não quer dizer que ele não tem dor. É difícil ver gato chorar, já, né? Já é Não, uma coisa... nunca vi. Chorar de dor eu nunca vi. Mas vejo muitos gatos com dor. A percepção dele é outra, né? O modo Eles dele são, agir, eles são, né? eles são fechados, São mais sérios, fechados. eles são ou ficarisco. Tem um gato de um senhor, ele, sabe esses gatos que o prédio, todo mundo cuida do gato que fica na garagem? Tem O muito gato isso. comunitário, O né? gato comunitário. Esse gato, o cara chegava no hospital com luva. Sabe aquelas luvas? O meu coração até acelerava quando eu via ele chegando com a caixa, que eu falava, lá vai eu domar o gato, né? O gato é uma fera, uma fera, uma fera. Assim, tinha que sedar ele, o caos e tal. Depois que a gente cuidou do problema real dele, ele anda de coleira peitoral hoje, o gato. Acabou a Acabou. braveza, né? Ele entra de coleira peitoral, ele vem no colo, você nem pede, ele pula. Assim, Ele estava incomodado, né? Tinha alguma coisa que então, incomodava você vê ele. a dor? A dor é comportamental, a demonstração, e não em choro, né? Então, isso é uma mensagem legal, assim, que muita gente não sabe. Doutora, vamos falar um pouquinho de prevenção, né, de doenças cirúrgicas. Existem medidas preventivas que os donos dos animais podem tomar para reduzir, né, como prática de cuidados diários, alguma coisa que reduza a necessidade de uma cirurgia num pet? Olha, uma coisa principal é você sempre estar fazendo check-up no seu cão, no seu gatinho. Então, assim, passou dos 4, 5 anos de idade, semestral, fazer um ultrassom abdominal, um exame de sangue. O que você pode encontrar preventivamente no ultrassom abdominal? Um cálculo em bexiga, um tumor crescendo no baço, um tumor crescendo no fígado, algo que pequeno ainda você possa remover, identificar, tratar, né? Não massas que às vezes chegam para mim gigantescas na cavidade abdominal, está crescendo aquilo há um tempão. Uma outra coisa além dos exames complementares é você palpar o seu pet em casa. Então, assim, faz carinho, passa a mão nele, sentiu um nódulo aqui, opa, que nódulo é esse aqui? Leva lá no seu veterinário para ele entender o que está acontecendo. Né? Às vezes um nódulo pequeno, esses dias eu tirei um tumorzinho desse tamanho de uma cadela, super maligno. Né? Parecia uma verruga, mas não era uma verruga. Então, assim, viu uma verruga diferente, viu uma formação diferente, leva no teu veterinário. Outra coisa importante, examine a cavidade oral dele, né? Então, olha lá, tem tártaro, né? A saúde também começa pela boca com eles, né? A gente tem os dentistas veterinários que fazem a profilaxia dentária, então olha lá, vê se tem tártaro, não tem. Muitas vezes você pode se surpreender e encontrar um tumorzinho na mandíbula, na maxila, uma massa crescendo diferente, leva no seu veterinário. Então, essa observação é muito importante, principalmente o comportamento. Se alguma coisa mudou, pode ser que não seja velhice. Pode ser que não seja aquele, normalmente eu acho que ele está ficando mais velho. Pode ser que não. Pode ser que ele está ficando mais quieto porque tem algo que o incomode. Então, sempre avaliar comportamento, né? Os hábitos dele. Mudou alguma coisa no hábito dele? Pode ser que tenha alguma coisa de errado acontecendo. Vamos agora para a parte polêmica do assunto, né? A gente conversou um pouquinho naquela nossa pré-entrevista, nossa primeira resenha, e acho que agora vem os cortes polêmicos. Vamos lá. Uma parte emocional, né? Como lidar com, às vezes, a frustração dos donos, ou até mesmo dos veterinários, nos casos mais, como que eu posso dizer, os casos mais delicados, né? A gente sabe que existe ali uma parte emocional, que a gente conversou muito antes,
do dono, do apego e também do profissional que está do outro lado. Que às vezes Sim. existe uma cobrança maior em cima do veterinário. A gente falou até da Ruda, que é o próximo podcast que Sim. você vai, É. né? Pode até mandar um beijo aqui para Vou ela. falar pra ela, pode deixar. Mas a gente queria entrar um pouquinho nessa parte, tá? Queria conversar com você sobre isso. Como que funciona essa parte do emocional? Olha, o emocional hoje é o grande desafio do médico veterinário. Porque o médico veterinário, ele precisa aprender a receber essa frustração. Quem lida como eu num hospital veterinário 24 horas, a gente dificilmente está lidando com alegria o tempo todo, né? Adoro os bichinhos que estão lá fazendo vacina e tal, mas não é a nossa rotina. Então, realmente, o veterinário, ele precisa fazer um preparo, né? Ou preparo de conhecimento técnico, dá para a gente estudar hoje, né? Pessoas, ou até uma terapia, né? Que eu acho super válido, né? Você fazer uma terapia para cuidar da tua saúde mental, porque eu, né? Como eu tenho 71 colaboradores comigo, eu já vi muita gente adoecer. Eu já vi muito veterinário deixar a própria vida, tá? E não foram poucos por conta disso, por não aguentar essa pressão. A cobrança é muito alta, né? Então, assim, a proximidade do tutor e do veterinário, se você notar, é diferente da do médico. Vou te dar um exemplo rápido. Se um cirurgião, por exemplo, opera a sua mãe, faz de conta, e ela vem a óbito, você não vai no Instagram dele, você não vai, né, no hospital esperar ele sair do hospital para colocar o dedo na cara dele. O veterinário, isso vai acontecer. Vai no Instagram, vai no Facebook, vai esperar, vai chamar de assassino muitas vezes e vai colocar essa frustração para fora. Obviamente, existe como isso não acontecer fazendo um preparo antes? Sim, mas precisa ter conhecimento para isso, né? E hoje o que a gente mais vê é isso. Nos Estados Unidos, a nossa profissão, ela tá aqui no Brasil também como uma dos índices mais altos de suicídio. Então, Tá assim, brincando? de verdade, é uma dó, assim, né? Assim, a gente escuta o tempo inteiro, fulano, né, foi. Aqui no Brasil, há pouco tempo, um veterinário foi também. E tem a acessibilidade, né, às drogas mais para que isso aconteça, então é a pressão. Não aguenta. Que realidade triste, É né? muito difícil, não é fácil. Às vezes é um dia inteiro dando notícia ruim. Só que é um dia inteiro dando notícia ruim, feedbacks negativos e você não sabendo lidar com isso. Às vezes você não tem nem o preparo próprio seu de família, nem a tua vida tá legal, nem o teu pessoal tá legal e você ainda tem que suprir o outro. Porque não adianta você não querer acolher essa pessoa. Não adianta. Quem faz veterinária falando que é porque gosta de bicho, desiste. Encerra a faculdade, porque assim, não é bicho veterinária, é sobre pessoas. O tempo todo. Eu acredito nisso. A gente, como a gente estava falando hoje, ele é um membro da família e mais do que um membro da família, né? Existe um apego muito maior com o pet. E essa cobrança, ela recai sobre o veterinário na hora de uma cirurgia, de um tratamento, né? Sim. Isso é muito triste. Existe algum preparo, alguém que já tem, que nem a Ruda, agora tem um programa bem legal para os veterinários, né? Tem várias pessoas que ajudam isso, né? A Renata Arruda, ela é uma advogada, na verdade. Porque ela recebia tantos processos que ela resolveu treinar as pessoas para diminuir o número de processos na vida delas. Então, por exemplo, o fulano processou o veterinário porque o veterinário não deu o termo tal, porque o veterinário não instruiu tal coisa. Já teve um caso, olha isso, de uma veterinária que fez a eutanásia no cão. E aí a tutora, ela falou assim: "Mas o que que você fez no meu cão?" Aí a veterinária: "Eutanásia." Ela assim: "Mas o que é eutanásia?" Ela assim, né, a gente encerrou aqui. "Não, eu não entendi, eu não tinha entendido, eu não queria isso." Meu Deus do céu. Depois de ter acontecido. Então isso recaiu para essa veterinária de uma forma horrorosa, né? Uma repercussão muito ruim. Mas será que essa veterinária ela explicou claramente o que era eutanásia? Ela deu o documento, ela deu o termo? Porque muitas vezes a pessoa ela não tá te ouvindo mesmo.
Ela não tá meio que te escutando porque ela tá num momento aflito, nervosa. E assim, é, na faculdade a gente não aprende a lidar com pessoas. A gente aprende eu aprendi na vida, né? E fiz um monte, todos os cursos de programação neurolinguística que você imaginar, eu fiz. Ah, perfeito. Eu precisei fazer para eu saber lidar com isso e muito mais com a minha equipe, porque eu preciso que a minha equipe tenha saúde mental para lidar diariamente com isso. Eu preciso de uma equipe leve, né? Não dá para. Hoje eles têm muito preparo assim para conseguir lidar com essas adversidades, mas não é todo mundo que consegue. Com certeza. E assim, um pouquinho falar da ética agora na cirurgia veterinária, né? A gente sabe que tem muita gente também que se usa, às vezes, de uma situação para levar, às vezes, elevar o custo de um Uhum. tratamento, ou de repente fazer um procedimento que não é necessário, né? Quais os dilemas éticos que você encontra na cirurgia veterinária, né? Quando se trata de decisões difíceis sobre tratamentos e custos. Olha, esse é um assunto também polêmico, porque na verdade eu vejo assim, né? As cirurgias e a gente precisa valorizar o profissional que está fazendo, quem está fazendo, em que estrutura está fazendo. Eu acho que isso é muito importante o tutor entender, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu não levo em tal lugar e levo em outro lugar. Tá, você já foi lá no centro cirúrgico do outro lugar? Entendeu? Às vezes é uma cozinha, que seu cão tá assim, que é o cão que você dorme na cama, que você ama muito, entendeu? Qual que é a credibilidade, a confiabilidade, né? Você muitas vezes você precisa entender, né? Porque o custo da cirurgia, ele embute tudo, né? Desde uma estrutura, do anestesista, da equipe envolvida, né? Do que está sendo utilizado naquele paciente. Agora, assim, eu não vejo muito essa questão, né? Ética financeira, porque varia muito. Então, por exemplo, nós temos hoje hospitais, né? Por exemplo, em São Paulo, com cirurgias de R$ 18.000, R$ 20.000, e a pessoa vai lá e faz e paga. Aquele veterinário, ele teve um treinamento, ele precisou sair do país para aprender aquilo muitas vezes, o equipamento. Então, assim, é uma questão um pouco complexa de ser discutida. Eu acho que quando o tutor ele se depara com isso, ele precisa entender o porquê que é aquilo, né? Sim. Até estava conversando com o Otávio, que ele veio aqui hoje, inclusive, teve uma reunião conosco. O Otávio tem uma. Eu quero que você conte depois a história do Otávio aqui com Do a gente, lobo. do Lobo, né? Como que o Otávio acontece na sua vida. Mas ele estava falando justamente isso, que ele falou, não tem preço, né, que pague o que ela fez pelo meu cachorro. Ela Sim, trouxe a vida de novo ao meu cachorro, né? Eu saí com ele debaixo de chuva, eu estava desesperado, eu fui atrás da melhor aqui de Santos para salvar a vida. E para mim, assim, você faria isso pelo teu filho, você faria por qualquer um da sua família, e por que não fazer por um pet? Né? sim, Então é justamente isso, é você realmente valorizar o profissional que às vezes está salvando a vida do teu bem mais precioso, né? sim. Mas conta pra gente como que o Otávio acontece na sua vida. Não, é que o Otávio foi muito bom, porque foi bem quando a gente teve uma situação aqui de um alagamento terrível na cidade por conta de chuvas, né? A cidade ficou parada, tudo encheu, né? Os prédios e tal. E aí o pessoal do hospital me falou assim: ó, Paola, tá chegando um cara aqui com um cachorro no colo, tipo um herói, assim, no meio do alagado. Eu tô vendo ele lá na rua, subindo as escadas. Eu falei: meu Deus do céu, gente. Aí, contorção gástrica, né? Fecharam o diagnóstico. E aí falaram assim: e aí, tu vai vir? Aí eu falei: eu tenho que ir, só que agora, nesse momento, eu não tenho como sair de casa, porque minha casa eu não conseguia sair também. Ó, só pera, o que que seria uma contusão gástrica? A torção gástrica Torção gástrica. é quando o estômago do cão ele gira em torno do próprio eixo dele, Nossa. assim, é. Cães que comem muita quantidade ou que comem e se agita muito, normalmente acontece em raças de médio a grande porte. O lobo é um pastor alemão, muito suscetível. E é uma doença que leva a óbito, né? Se não operado, porque o estômago ele gira, ele torce, ele bloqueia toda a circulação de sangue para todos os órgãos, né? Então esse cão ele entra além de um processo de uma infecção generalizada, uma falência de órgãos e tal. Então é um procedimento de urgência.
E aí eu falei, meu Deus, gente, eu olhava a janela e falava assim, não dá para sair de casa agora não, mas eu vou esperar um pouquinho. O pessoal lá fez todo o primeiro atendimento, que é possível segurar esse paciente, né? E aí, quando foi possível eu sair do meu prédio, né? Eu lembro, eu cheguei, era 00:15 para operar o lobo, eu lembro o horário ainda. Eu entrei lá, eu ia anestesista para operar o lobo. Não tinha a possibilidade de não ir, né? Não tinha. E aí foi sucesso. O lobo tá O vivo, lobo tá em casa tá já. em casa, Tá em tá casa lá feliz. com o Otávio. O Otávio teve conosco aqui. Para quem não sabe, o Otávio é um adestrador muito conhecido. Uhum. Participa de competições, inclusive, né? Com Border Collie, Sim, né, de competição. Ele vai estar aqui com a gente também batendo um papo. legal, Logo, logo vai estar nessa resenha aqui falando sobre pets, né? legal. Fala uma coisa, quais são os desafios na prática veterinária, né? Quais são os maiores desafios diários que você enfrenta como cirurgião veterinária, né? E como que você faz para superar isso? O desafio diário é esse, é lidar com o ser humano. Porque hoje, o que que acontece? Hoje nós temos essa coisa do pet que entrou, né, na nossa casa, virou filho, virou neto, virou tudo. Muitas vezes hoje em dia, a gente tem pessoas que estão sofrendo, né, de problemas, doenças mentais mesmo, por exemplo, depressão, síndromes aí. Então, é lidar realmente com essas questões, né? Entender que o pet, ele não é um objeto, ele é um ser vivo, ele é um ser único. Então, por exemplo, tem gente que já chegou e falou para mim assim, quando eu tô entrando em cirurgia, ele não pode morrer. Aí eu falei, então, isso não é uma possibilidade. Eu não vou entrar te garantindo isso, ele não é uma peça. Ou já teve gente que falou assim para mim, 2 dias de pós-operatório, ele não tá andando ainda. Então, mas eu não te dei um nível de garantia de tempo, um prazo, né? Então, assim, é um amor tão grande que às vezes se confunde um pouco, né, de que você precisa me dar uma garantia. Eu sei que você não consegue viver sem ele, mas uma hora ele vai morrer. Entra naquela situação comportamental que a gente estava É conversando. sempre isso, porque a pessoa realmente é muito difícil de se ver sem aquele ser. Mas uma hora ele vai adoecer, uma hora ele vai precisar de cuidados e uma hora ele vai embora. Então, ele me salvou. Ele não pode ir. Sim, mas uma hora ele vai. Que seja da melhor forma. A gente vai fazer tudo para que isso não aconteça. Então, eu acho que esse é o grande dilema da geração veterinária mais recente. É o ser humano, com certeza. Nunca são os Nunca pets. são os pets, né? Eles nunca são eles são maravilhosos. São os tutores, né? São os São tutores, os é um tutores. grande desafio. Bom, a gente falou muito de cirurgia, né? A gente se Aham. aprofundou até em algumas questões Uhum. aqui, mas agora eu quero saber um pouco da vida pessoal, né, da doutora Paola. Como que acontece a Cleaning Vet, né? Ela foi fundada em algum momento, existiu ali a necessidade de um hospital em Santos, você via essa necessidade, isso já é uma curiosidade minha agora. Uhum. Vou te falar de uma forma bem resumida, né? Quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz bastante estágio na cidade, tinham poucos veterinários ainda, e eu comecei a fazer um processo de residência, onde eu aprendi muita coisa nova, legal, e eu queria trazer isso para a cidade. Só que quem é Paola, né? Não é ninguém na fila do pão, assim, no sentido de veterinária. Na época, quando eu me formei, o meu pai, eu venho de uma família de empreendedores, assim, empresários, né? Então, está no meu sangue essa coisa empresarial. E eu lembro que meu pai, eu falei, pai, eu não quero trabalhar em nenhum lugar, que eu fiz estágio, eu tive propostas, eu queria ter o meu negócio, né? E aí ele falou assim, não, vou te ajudar. Aí alugamos um imóvel, eu comecei com um pet shop, banho e tosa e a clínica, né? Qual foi o primeiro local? Foi no Canal 3, perto, ali na Encruzilhada. Encruzilhada. Tô tentando Quase lembrar esquina com a Barão, Paranapiacaba ali. Tá, acho que eu peguei. Era uma casinha branca e verde, a gente começou ali. Então, só que assim, eu não gostava nem de pet shop, nem de banho e tosa, mas eu via como uma necessidade de trazer pessoas, porque ninguém me conhecia, né, para levar o cachorro. Então, eu ficava captando os pacientes que iam pro banho e tosa, aí a banhista viu uma feridinha, aí eu falava, tá, isso tem 23 anos.
tô formada há 24. 22, a gente tá em 25, Fez um ano de residência. Fiz um ano e meio de residência. 23 Foi em começou 2002. empreendedorismo. Isso, empreendedorismo, já direto, a doida. Não tinha a mínima noção, era uma criança, né, sei lá. E meu pai falou assim: "Você tem certeza?" Eu falei: "Não, eu tenho, eu vou dar conta, tal." Já comecei pagando aluguel, funcionário, aprendendo o que que era imposto, não tinha noção de nada. Quantos funcionários eram na época? Eram 5. Sim. 4, as banhistas, né? A minha mãe era a recepcionista para me ajudar. Eu, E aí foi indo. Aí a gente foi crescendo, crescendo. E aí eu engravidei do meu primeiro filho. E aí eu sempre fui, tipo, muito alcoólica. Então, assim, eu ia à noite, de madrugada, levava os cachorros pra minha casa para internar, sabe? E aí eu falei, gente, eu acho que eu com o bebê tô frita. Eu vou precisar abrir aqui 24 horas e formar uma equipe. Isso na Barão de Lá Paranapiacaba na já. Barão. Não, não, lá ainda no Canal 3. E aí eu conversei com os colegas meus, vamos montar 24 horas, tal. Gente, eu vou ter nenê, como é que eu vou fazer, né? Não tinha aqui em Santos 24 horas ainda, né? Tinha, mas não nesse esquema, um veterinário ficando lá o tempo inteiro. Tinha aquela coisa assim, você liga, o cara tá dormindo, ele parecido. acorda, entendeu? No teu caso é um plantonista, era um Um plantonista. plantonista, né? E aí começamos assim. Começamos a crescer, uma equipe boa, tal. E aí mudamos de endereço. Aí a gente foi para Praça Coronel Fernando Prestes, que eu te falei ali em frente a escolinha, o parquinho, Certo. né? E aí lá eu já tinha fechado o banho e tosa, o pet shop e já era só clínica, né, 24 horas e tal. E aí a gente foi crescendo e conquistando os clientes, né, e fazendo um bom trabalho, com um bom resultado. E aí, chegando, eu precisava mudar dali também, começou a ficar muito pequeno, todos os meus clientes reclamavam, esse espaço aqui é pequeno, Paola, né? Aí veio uma cliente, não, isso foi muito doido. Uma cliente ouviu eu na recepção falando com uma pessoa que, putz, eu não tenho um espaço grande e tal. Eu e o meu marido, né, que a gente começou juntos aí no meio do caminho. E aí, só no meio do caminho contando, a empresa começou a crescer porque eu fazia tudo, né? Eu comprava, eu pagava, Só que assim, daquele jeito que só Deus sabe, né? Do meu jeito veterinária. O carro descendo a ladeira, 200 Eu por não hora, sei nem na como é roda. que eu sobrevivi. Mas eu tava lá, né? E aí eu comecei a pedir ajuda pro meu marido. Eu falei, olha, eu não tô dando conta, as coisas estão se perdendo. E ele tinha uma escola em Cubatão. E aí ele começou a me ajudar, né? E ele muito organizado, tipo, é engenheiro. Engenheiro meio que faz tudo, né? Assim. Planilha, né? Vai ser uma parte mais Isso. O que eu não organizacional. tenho nada. E ele começou a organizar muito a empresa. Então a gente começou a crescer juntos. A gente percebeu que juntos a gente chegou a pandemia, ele fechou a escola. A gente falou, pô, vamos ficar aqui nós dois, concentrar o foco aqui. Tá dando bom essa dupla junto, né? Além de casados, né? De vida pessoal, a gente juntos. E aí, essa cliente ouviu eu falando, ela falou, Paulo, eu tenho um imóvel ideal para você. Aí eu falei, pô, qual, né? Aí ela, pô, onde era o CCB? Eu falei, tá louca? Eu não vou ter condição de pagar o aluguel daquele prédio, gente. Imagina, esquece. Aí ela não vai lá conhecer. Eu falei, nossa, não vou, não vou. Mandou as fotos, olhei as fotos, não, nem olha, nem olha. Aí, no meio da pandemia, aquele caos, eu falei para ele assim: vamos lá conhecer o prédio do CCBU, que as crianças brincam, que não saia de casa, né? Eles, Vamos passeio em família, né? eles sobem, porque não tinha para onde levar, né? Aí ele falou: vamos. Aí fomos lá no prédio, as crianças subindo e descendo. Aí eu enxerguei o hospital inteiro lá. Eu falei, meu, aqui é o consultório tal, aqui é o TI, aqui é o centro cirúrgico. Eu falei, ferrou. A gente vai vir pra cá. Ai, será? Comecei a ligar para os meus colegas, são parceiros veterinários, galera, você é louca, Paola, é muito grande. Falei, gente, não tem como dar errado. Bora, vamos juntos, tal. Sem, sabe? E aí, fomos juntos.
E estamos aí já, vai fazer 4 anos nesse novo endereço, que é lá no prédio CCBU, que todo mundo conhece pelo prédio CCBU, né? Do lado da Rara ali. Essa Clinvet. É, a Clinvet. Já esqueceu do CCBU. Porque o pessoal vai lá e fala assim, pô, aqui era biblioteca, aqui era sala de aula, né? E deu muito certo, assim, sabe? Não tinha opção, não tinha como dar errado, né? Então, assim, hoje as pessoas vão lá, você tá convidado a conhecer o hospital inteiro por dentro, né? O pessoal fica assim, gente, eu não acredito que tem isso aqui para eles, né? A estrutura que tem lá dentro é muito absurda mesmo. A gente é bem famoso aí fora também. Tem gente que vem de outros lugares para conhecer o hospital, conhecer a estrutura. Virou. Nós estamos entre os 150 melhores hospitais do Brasil, né? Sensacional. É, do Brasil. A gente saiu numa revista, eu nem sabia. Tu acredita? Aí meu marido chega com a revista assim, eu falei, mas tu pagou isso aí? Aí ele falou, não paguei. Aí eu falei, tu não pagou? Como é que... Então, não sei. Aí os caras mandaram, aí a gente, não, é por um vai falando pelo outro, tem essas estatísticas, né? Eu achava que tinha que pagar essas coisas. Gente, eu sou muito aleatória. E aí a gente tava lá, eu falei, caraca, não acredito, né? Muito legal. Então, assim, É um show de empreendedorismo, né? Você fala hoje de 71 colaboradores. 71 colaboradores. E essa história começa lá atrás com 4, né? 4, 5, né? Hoje é a gestão de equipe. Existem 2 Paolas, profissionalmente falando. A Paola veterinária cirurgiã e a Paola empresária. São 2 que, fora mãe, né? Esposa, Mãe mãe de de pet. pet também, tenho bastante pet. Então, assim, que também é aquela coisa, já que é o mês da mulher, né? Sim. Falar sobre essas mulheres doidas, né? Que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas existem 2 Paolas, né? A Paola empresária e a Paola veterinária, com toda certeza. E você confunde isso às vezes? No meio do dia? A sua mãe, a sua cirurgiã, daqueles Os tilts? meus filhos foram criados lá dentro, né? Assim, total. A bebê, ele e bebê dentro do centro cirúrgico, os 2. Eles nem... os meus filhos não têm essa coisa de bichinho. Para eles é normal. Teve uma vez, teve o aniversário da minha filha, e a moça tirou um coelho, né? E aí ela falou assim: você quer tirar foto com o coelho, Malu? Ela, não. Pra mim, uma vez todo dia um Pô, coelho. que frustrante, Paula. Eu falei, pô, mas coelho pra ela. Meus filhos nasceram nisso. Pra eles, tipo assim, bicho é normal, não é uma coisa assim. A mãe vive nisso, né? Então, assim, eles, tipo, cirurgia. Eles não entram no centro cirúrgico, mas eles me veem, né, do vidro, eles veem sangue no chão e eles perguntam o que vai ter de janta. Tipo, é muito doido, né? Pergunta pra minha mãe, tá o caos rolando. Pergunta pra mãe o que vai ter de janta hoje. Tipo assim, é normal. Eu cresci nisso, né? Não é uma coisa que uma pessoa cairia dura de ver aquela situação ou de ver o bicho voltando da anestesia. Pra eles é muito doido, assim, é normal. Então, a Paola mãe, os filhos viveram nisso, crescem ainda nesse contexto. Um tem 15 e a outra tem 7. Né? A Paola esposa é sócia do marido. Então tá tudo Tem que interligado. separar, né? Um pouco assim, mas é tudo junto. Mas não dá, acaba conversando, né? Vai deitar, falar da planilha, do pagamento, do A boleto. gente tem que deitar um pouco. E aí tem a parte de empresa, que aí é essa gestão de equipe, né? Uma gestão de equipe muito, assim, de muita dedicação, né? Porque você manter uma equipe hoje motivada, alinhada, é uma coisa muito difícil, mas muito bacana. É algo que eu gosto muito de fazer. Eu fiz questão de entrar no assunto da Clinvet, porque acredito que seja um exemplo aqui na cidade, né, de uma pessoa que realmente começou de uma maneira pequena, Sim. né, apenas com o seu serviço, e de repente fez com que outras, né, quantas famílias, né, não viram da sua ideia, né, se alimentam da sua ideia, né, quantas famílias não dependem da tua ideia inicial, daquele negocinho que começou ali na Barão de Paranapiacaba, ali com os banhos. Acho que de alguma maneira isso deve refletir na tua cabeça, deve passar um filme toda vez que você entra ali no hospital. Muito. E falar, nossa, eu construí isso aqui, né? Porque para mim me impressiona também que você se tornou. Eu sou de uma época onde tinham 4, 5 veterinários em Santos. E eu não sou tão velho, eu tenho 43 anos. Sim, estamos na mesma faixa, assim. Então a gente vem de algo recente. Sim. E aí, entrando assim nesse assunto, quando você teve essa virada de chave de perceber que você era uma referência em Santos? Porque acredito eu, Paola, assim,
não idolatrando a cirurgia Paola, a doutora Paola, mas assim, eu venho de uma época, a gente conversou um pouquinho antes, tinha 3, 4 aqui em Santos, né? Sim. Tinha um mais, esse cara aqui é a referência, e também tinha alguns boatos ali, né? Todo mundo tinha medo também de levar ali o bichinho, aquelas coisas todas, mas de repente vem a doutora Paola, e hoje você está à frente, né, de todos esses nomes, né? Sim. Acredito eu, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de bastante gente. Quando vem essa virada de chave que você fala, meu, eu acho que realmente eu fui buscar conhecimento, eu realmente fui buscar experiência, eu acabei virando uma empreendedora. Você sentiu essa virada de chave quando? Eu não me acho isso aí que você tá falando, mas agradeço, mas acredito que é exatamente isso. Acho que é a coragem, que você precisa ter coragem. Putz, viver é um desafio. Então, assim, eu acho que eu sou muito doida no sentido de vamos, Vai dar certo, né? vai, não tem como dar errado. Vamos. Só que assim, vamos com vontade, né? Fazendo acontecer. Perdendo noites de sono, dedicação absurda, né? Então, eu acho que uma coisa que eu sempre levei muito em conta é a forma de trabalhar ética e correta, né? Entregando o que realmente tem que ser entregue. Então, eu acho que sempre a gente fazendo o correto, o que deve ser feito, aquela coisa da ética, né? Não vendendo coisa a mais. Eu nunca coloquei meta na minha equipe, por exemplo, você precisa vender cirurgia, você Existe precisa. isso, de verdade. Existe. Você precisa aplicar em todo paciente que entra no consultório, fazer uma aplicação, que é uma venda casada. Eu nunca pedi isso para um veterinário meu. Existe, né, essa realidade. Mas é uma Paralelo, né? Mas empresa. é uma empresa, né? Então, se o dono é um empresário sem ser veterinário, isso para ele é normal, né? Então, eu acho que essa coisa do empresário ser veterinário também, né? Então, assim, essa coisa assim, vamos no correto, que vem a coisa boa, né? Eu acho que a formação da equipe, eu acho que o que diferencia hoje a Clinvet é a base da equipe. Então, assim, é uma consolidação de uma equipe muito estruturada. Então, é uma equipe, assim, de veterinários muito bons, de pessoas que estão sempre buscando o melhor em estudo, em tecnologia e investimento, né? Não sou eu sozinha hoje. Hoje eu sozinha não sou nada sem a galera, entendeu? Então, assim, eu acho que a valorização da equipe e investimento, né, em tecnologia e acreditar que Santos merecia isso, merece ainda. Merece. Merece, né? Então, assim, como que em Santos não tem isso? Não dá para ter, então vamos correr atrás. Então, são várias coisas, né? Mas precisa coragem, porque assim, eu não vim de um berço aonde eu tinha uma injeção de investimento. Foi tudo suado. É tipo assim, eu vou comprar um raio-x em 5 anos, eu vou comprar meu primeiro monitor em 80 anos. Vai alugar aquele prédio, pelo amor de Deus, me dá 8 meses de carência, faz 7 empréstimos. Vamos, eu não tenho medo, eu encaro. É coragem. Sim. Não teve, tipo, enxerto, entendeu? Financeiro. Eu digo isso porque muita gente tem medo de, às vezes, arriscar. Mas quando você tem certeza do que você está fazendo, do seu trabalho, sabe, de que aquilo é o melhor, não tem que ter, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí, né, que eu acho que diferenciou. Esse cuidado com as pessoas, né, também é uma coisa que eu acho que Respeito às pessoas, né? o respeito às pessoas. A nossa equipe, desde do pessoal da limpeza, que a gente chama equipe de bem-estar, né? Porque sem eles nós não somos ninguém. Os caras, né, limpam nosso banheiro, as baias dos cães que urinam, defecam o dia inteiro, mantém a estrutura do hospital limpa, cheiroso, né, para o cliente entrar. Então é a valorização desse até o cara que tem pós-doc, né? Tá todo mundo junto. Com certeza é uma equipe só, né? É uma equipe só. Eu acho que isso é uma coisa que é uma família hoje. A nossa festa de fim de ano, tipo, é 80 pessoas, assim, 90, porque vai família, vai todo mundo, é um evento.
Eu acredito nessa união, né? Eu já percebi isso. Algumas vezes eu precisei me utilizar dos serviços. Sim, E é uma equipe muito unida, com é. muito respeito, De muita muito ética. tempo, quando você vai lá, você não vê um rodízio. Você vê pessoas que estão lá há muito tempo à base. Obviamente entram pessoas novas, precisa entrar. E acreditar nos jovens, né? Porque a gente Sim. tem o programa de aprimoramento dos trainees também, né? Então, todo ano a gente tem os veterinários que se formam, um processo seletivo e que ficam com a gente trabalhando. Eles não atendem, eles só acompanham a gente um ano. Olha, É, sensacional. eu pago um salário para eles aprenderem com a gente o que é ser veterinário, como a gente trabalha, como você tem que lidar com uma pessoa, todas as questões. Então, se esse cara não for absorvido pelo hospital, ele com certeza vai fazer a diferença lá fora. Então, só da gente estar elevando a média da veterinária, isso para mim já é muito gratificante. Saber que eu tenho pessoas que foram nossas crias e que estão melhorando a veterinária aí fora, sabe? Em Com outros certeza. lugares. Ó, hoje aqui ficou uma lição pra gente, de uma mulher de garra, né? Que com certeza é um exemplo de empreendedorismo, um exemplo na sua profissão, né? Naquilo que você foi buscar. Acredito que seja um exemplo como mãe, né? Porque se a gente tem uma mãe assim, a gente vai se orgulhar, a gente vai buscar ter como referência. E acredito que você também é uma referência para todas as pessoas que estão próximas. Para a gente fechar com chave de ouro, tá? Você já foi também professora universitária. Foi A por gente não, 15 anos. por 15 anos a gente não citou isso aqui, É mas verdade. Eu faço muito, fiz muita coisa, né? é uma realidade. Então, para quem está ingressando hoje, né, como um formando na veterinária, ou como quem busca esse curso, que dica você dá? E também queria que você deixasse uma dica para o empreendedor também. Você é uma referência de empreendedorismo na cidade. Então, aí são duas dicas que você vai dar para quem está começando na área, quem tem essa paixão pela parte veterinária, mas também para aquela pessoa que tem o medo de empreender. Né? Você deixou aqui uma lição para a gente, mas deixa uma dica agora, valiosa. Olha, vamos lá. Em relação aos que estão se formando, eu falo isso várias vezes. Então, assim, alunos me escutam muito quando eu dou palestra. Eu indico você investir no seu conhecimento técnico, porque sem o teu conhecimento técnico você não é nada. Você não consegue ser seguro, né? Então, muitas das pessoas falam assim: ah, Paula, você me passa tanta segurança. Eu passo porque eu conheço o que eu tô falando. O que eu não conheço, eu já vou mostrar insegurança para você, né? Então, você precisa ser seguro naquilo que você quer vender. Então, investe em conhecimento técnico e, principalmente, no teu desenvolvimento pessoal. Você vai precisar cuidar disso para lidar com pessoas diariamente, não ficar estafado, não fazer da tua profissão um peso, Sim. né? Então, acho que isso é o mais importante, cuidar dessa parte. E dedicação. É uma profissão de dedicação. Tem que amar muito. Esse é um ponto. O empreendedor, eu tenho um pouco até de medo de falar, porque assim, gente, eu já fiz vários cursos, sabia, de empreendedorismo, e eu escuto coisas que eu gosto muito, coisas que eu não gosto, aí eu filtro, né? Eu fico... Mas eu acho que para quem quer empreender, eu acho que precisa existir uma coisa chamada, vamos dizer, uma ecologia do sistema. Então você tem que gostar muito do que você está empreendendo. Acho que você tem que gostar daquilo para te dar tesão diário de chegar lá, né? E fazer, estar com algo que você goste, estar com pessoas que você goste de estar e que você quer conviver para fazer dos teus dias bons, porque muitas vezes a gente passa mais parte do nosso tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. Sim. Então, eu acho que, pelo que eu observo, você estar num ambiente ruim é algo que você querer ir embora é ruim, né? É tóxico, né? É tóxico. Por exemplo, eu tenho que ir embora porque eu tenho que dar janta, buscar as crianças na escola, mas se deixar, eu durmo lá, eu fico no hospital com a galera conversando, a gente tem um rooftop lá em cima, abre cerveja. É que eu tenho meus compromissos, mas falar que tá um peso, não tá, tá ótimo. A gente tá conversando sobre vários assuntos. Então, fazer do teu trabalho algo agradável, ter coragem, eu acho que isso é importantíssimo, ter coragem de uma forma segura, né? Não é viajar na maionese, às vezes você investir, né? E ir passo a passo.
sem grandes passos, né? Então, quando alguém vê eu lá no prédio de 5 andares, eu não comecei e fui para um prédio de 5 andares. Quando eu fui para um prédio de 5 andares, eu tinha uma carteira de clientes enorme, eu estava num lugar apertado. Eu precisava de espaço, era o que eu precisava, a equipe eu já tinha, né? Então eu esperei isso acontecer. Eu não teria tomado uma atitude dessa lá atrás, né? Porque precisa pagar o aluguel, precisa pagar muita coisa, né? Num prédio de 5 andares. Então, essa seria a minha dica, porque eu vejo muita gente com muito medo de empreender. E realmente empreender é um desafio, né? É um trabalho 24 horas. É um step by step, tipo, passo a passo, né? É paciência, né? Hoje a ansiedade, que é a palavra do momento, né? Às vezes faz você não esperar, né? Uma coisa que eu fiz, que pode ser até sei lá, um insight para quem está começando na veterinária. Quando eu comecei a minha empresa, eu lembro que eu não conseguia tirar um salário da minha empresa. Eu precisava pagar as coisas, os funcionários, não nada. Então eu tinha um outro emprego, que aí veio a faculdade. Então o meu salário A faculdade era entrou aí na sua vida. A gente nem entrou aí, conversou eu sobre isso. recebi a proposta e comecei. Então o salário da Paola era aquele, o resto era da empresa. Porque muitas vezes o empreendedor, ele já quer tirar aquele salário dele no primeiro mês, no segundo mês, e a empresa ainda está um bebezinho, né, que você precisa nutrir. Então, isso foi algo que eu fiz, né? Eu fui nutrindo, desnutrindo, ficou desnutrida há muito tempo, né? E eu tinha o meu salário, né, para eu conseguir viver, que eu não colocava na empresa, desse outro trabalho. Então, se eu fosse depender da Clinvet no início, eu teria fechado, desistido. Então, acho que não desistir e passar. É um processo, né? Obviamente, tem empreendedores que já têm dependendo do investimento, do negócio, né? Tem Mas um subsídio, às vezes, da família também, né? mas tem Coisa. algumas empresas que você não consegue no início, assim, para quem não tem esse enxerto financeiro, que era o meu caso, né? Então eu fui buscar. Eu cheguei a ter 3 empregos. Para poder manter Para eu ter engrenagem do negócio. eu tinha o meu salário com esses 2 empregos, trabalhava na Praia Grande e na faculdade. E a Clinvet, ela ia se alimentando, né? Se retroalimentando. Até o primeiro dia que eu lembro que eu peguei e falei assim, esse aqui vai ser a parcela eu vou tirar esse salário para pagar o financiamento do carro. Era a parcela do carro, olha isso. Então, assim, fora tudo que a empresa bancava, né? Nunca deixei de pagar um funcionário. Eles eram prioridade, né? E aí começou. Agora eu acho que esse mês eu consigo tirar. Uma coisinha. E aí aí começa, né, a tirar o seu salário, mas muitas vezes, dependendo da fase da tua vida, você tá precisando de mais dinheiro que a empresa consegue dar, né? Então aí Com certeza. é complexo, não é? Muito Empreender. complexo. Muito difícil, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente não tem nenhum incentivo do governo, O nem imposto, tributário e de exatamente. impostos. A gente não tem nem reversão disso. Né? Às vezes a gente deixa ali um carro de luxo para o Nossa, governo, pra mas quê, aí a né? gente não tem escola. Se falasse que, Nossa, a né, gente. nossos filhos estão estudando, né? O hospital já precisa pagar um plano de saúde. Então a gente começa a ver que. Ah, mas tem o SUS, tem, mas. Mas aí a gente, né, não acha tão bom assim, né? Exatamente. Será que a gente na fila Sim, do SUS vai ter a mesma chance de quem realmente paga um plano de saúde e às sim, vezes está ali na fila de um plano de sim, saúde? A gente não sabe, sim, né? Mas a gente faz as nossas preferências, né? Então a gente sim, acaba pagando os impostos e acaba também, de alguma maneira, com certeza. indo atrás do melhor para nossa família. Sim. Doutora Paola, foi incrível, Eu assim, amei ó, também. Falei pra caramba, nossa, tem muita coisa. tem muito corte bom, tem muita coisa boa. Acho que quem assistir aqui vai desde o primeiro minuto, vai grudar na tela, não vai conseguir sair, porque Tomara. realmente assim é mágico a maneira com que você tem esse amor ao que você faz, né? Toda a história que você construiu, tanto na sua vida profissional como veterinária, cirurgiã, né? Até mesmo essa parte do empreendedorismo, como professora.
Então, vocês são uma referência. Há muito tempo a gente queria te trazer, Que desde a legal. primeira temporada. A gente já conversava sobre isso. E acho que tudo acontece na hora certa, no Sim, momento certo. com Né? E certeza. aconteceu, você está aqui com a gente. Né? E eu tenho certeza que daqui vão sair bons frutos. Legal. Muitas pessoas vão ter as informações, vão saber as curiosidades que a gente conversou aqui. Né? E vão ter essas dicas valiosas, né? De quem realmente fez acontecer. Tá? Somando na vida de alguém, pra mim, já tá sendo maravilhoso. Vai somar na vida de muitos, pode ter Espero, certeza. que Não bom. só com esse programa, mas você continuando fazendo o que você faz com muito amor. Que Tá bom. bom? Muito obrigada pelo convite. Um prazer. E quando quiser, tô aqui de volta. Pode ter certeza disso. E a gente vai conhecer lá a Clinivete, a gente não vai... Demorou. Quero você lá pra conhecer o hospital todo e ver tudo que eu falei pra vocês, assim, detalhes ali. É muito bacana mesmo. A gente vai colocar para nossa Fazer um grande tour. audiência, fazer um tour por lá. Pode fazer. Para quem assistiu esse episódio, mais o episódio de número 6, especial das mulheres do mês de março, a gente tá fechando aqui com chave de ouro, né? Esse podcast aqui que para mim assim foi um dos melhores. Episódio 6 com a doutora Paola Américo. Diário Santista, a nova voz do Santista.